Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um devocional desse período de quarentena e eu queria meditar com vocês hoje sobre como viver como filhos de Deus num mundo tão norteado de tempestades de ideias. Existe um texto no livro de Salmos que nos propõe a pensar um pouco sobre isso. Diz assim um texto que se encontra no Salmos de número 82, versículo 2. Melhor dizendo, Salmos 82, versículo de número 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Existe uma corrente de pensamento no mundo de hoje, já há alguns séculos na história da humanidade, que diz que todas as pessoas são filhas de Deus. Ela é uma tendência que flerta com uma concepção da salvação que se chama universalismo. O fato é que a Bíblia, ela vai nos mostrar em todo o transcorrer da história do povo de Deus que existe uma categoria de pessoas que têm aliança com Deus e uma categoria de pessoas que estão fora dessa aliança, que estão em rebelião contra Deus, que estão vivendo a sua vida norteada por seus valores e valores que se opõem à palavra de Deus. Nós estamos vivendo esses dias de pandemia e de crise que afeta diversas esferas da sociedade, esfera econômica, política, religiosa, etc. E temos sentido na pele que em muitos cenários somos desafiados a viver de uma forma que a nossa fé seja provada e a relevância da nossa fé seja examinada numa perspectiva de um expoente de contingente prático no ambiente público. Esse Salmos de número 82, ele traz uma reflexão rica. Se nós percebermos o salmo anterior, Asaf trata sobre o juízo de Deus e a forma como Deus traz esse juízo ao seu povo, a forma como Deus trata o seu povo e como Deus disciplina o seu povo e como Deus corrige o seu povo através do juízo. Nesse Salmos 82, nós temos uma esfera do juízo sendo aplicado na perspectiva daqueles que Deus estabeleceu para serem pessoas que pudessem viver uma vida íntegra e que pudessem ser réplicas da bondade de Deus no mundo para o bem comum, que era a figura dos juízes aqui no texto. E esses juízes estavam ali não só para cumprir um ofício público de conduzir o povo nas esferas sociais, mas eles estavam ali também conscientes dentro do povo da aliança, o povo de Deus, numa perspectiva do Antigo Testamento, de que Deus os colocou ali para serem agentes que poderiam replicar a justiça de Deus e a bondade de Deus para o bem comum do povo da aliança naquela sociedade. Se nós traçarmos um paralelo com o Novo Testamento e com os dias de hoje, nós vamos perceber lá no Novo Testamento, na primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17, Pedro dizendo que o juízo de Deus, a correção de Deus, a aplicação da justiça de Deus começa pelo altar, ou seja, começa pelo povo de Deus e começa pela casa de Deus e começa por aqueles que têm uma esfera de responsabilidade de conduzir o povo num todo para viverem uma vida onde o seu caminhar possa reproduzir a luz e a réplica da essência de Deus para o mundo. É interessante que nesse ambiente neotestamentário, se nós pegarmos Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22, nós temos ali a reprodução de cartas
admoestativas para aquelas categorias de igrejas que são representadas ali, que elas trazem um caráter da Igreja de Cristo em todas as épocas da história, e isso implica o presente momento no qual nós estamos vivendo. E nós vamos perceber ali naquele cenário uma admoestação para uma igreja que ela tem todas as características que fogem do que o salmista aplica aqui como princípio comum para todos aqueles que andam como filhos de Deus no mundo, replicando o DNA de Deus, a essência de Deus, a luz de Deus, a revelação de Deus para o mundo como filhos dele na terra. Ele usa aqui no versículo 6 uma palavra para deuses, aqui que parece muitas vezes uma palavra mal compreendida. Essa palavra no hebraico é Elohim. E Elohim tem uma ideia de que esses Elohims, esses deuses que ele está falando aqui, que os juízes eram uma representação ou era a imagem da justiça de Deus, e eles tinham a responsabilidade de replicar essa justiça de Deus na sua ação para o bem comum do povo no mundo. No Novo Testamento em diante, esse paralelo é traçado para a igreja e para os filhos de Deus na igreja. Ou seja, nós, enquanto membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de replicar a luz, o DNA, a graça, os caracteres de Deus impressos em nós pela aliança de Cristo para o mundo que está diante de nós e aonde estamos inseridos. E lá nesse texto de Apocalipse, traça essa igreja de Laodiceia, e é interessante o paralelo que nós temos sobre isso, porque a igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, ali na Ásia Menor, ela era marcada e ela era cercada por uma geografia interessante. Nós temos uma cidade de Hierápolis, uma cidade de águas quentes, uma cidade de águas termais, onde muita gente procurava Hierápolis por uma questão realmente de cura e até terapêutica. Nós temos Laodiceia, uma cidade de águas herméticas. Muitas pessoas procuravam Laodiceia por sua prosperidade comercial, mas o viajante desapercebido, ao chegar na entrada de Laodiceia, achava fontes de águas, onde aquelas águas herméticas, aquelas águas mornas, elas produziam ânsia de vômito pelo ambiente químico que tinha naquele contexto hidrográfico. Nós temos ali próximo também daquele contexto uma cidade chamada Colossos, onde Paulo escreve a carta aos Colossenses, e aquela cidade tinha águas frias. Isso faz um paralelo e traça uma reflexão para nós do tipo de cristãos que Deus quer que sejamos no mundo. Nós não podemos ser para o mundo como Laodiceia, pessoas ou comunidades que produzam apenas águas que não servem para nada, que vão trazer ânsia de vômito. Infelizmente, algumas igrejas e cristãos se portam de uma maneira onde Deus não é revelado através das suas vidas, dos seus atos, dos seus comportamentos e da sua forma de viver e expressar Deus para o mundo, porque eles não conseguem fazer isso. Então, essa cidade de águas herméticas, essa cidade de águas que produzem ânsia de vômito, é uma igreja prostituinte, é uma igreja que se prostituiu, de pessoas que se afastaram dos valores do Evangelho e de pessoas que estão distantes do Cristo bíblico. Mas nós precisamos ser como Hierápolis e precisamos ser como Colossos, uma igreja que traz um poder de cura com a pregação genuína do Evangelho e uma igreja que traz poder de refrigério com essa manifestação verdadeira de Deus para o mundo através de uma vida que glorifique a Deus e de um viver o corandel de Deus para o mundo, ou seja, viver para a glória de Deus. Então, a gente tem visto comunidades que enfatizam o aspecto do conhecimento separado da devoção, da piedade, muitas vezes, um conhecimento plenamente intelectual, academicista, mas divorciado de uma vida piedosa. A gente tem a tensão entre ortodoxia e ortopraxia. Muitos querem fazer também da força normativa do seu cristianismo e da sua igreja as suas experiências pessoais.
quando a única fonte de fé, conduta e espiritualidade que deve mover a igreja para uma praxis onde Deus é revelado e glorificado em qualquer cenário do mundo, é aquilo que emana das Escrituras na vida do cristão para viver o Cristo bíblico. E é interessante que, queridos, nessa tensão, nós nunca podemos nos esquecer que o conhecimento ele deve ser seguido de quebrantamento. Não existe conhecimento que glorifique a Deus que não esteja pavimentado no solo da humildade das Escrituras. A palavra humildade ela vem do latim, de uma expressão chamada humus, terra, para lembrar de onde viemos, de o quão simplória e o quão simples é a nossa estrutura. Existiu um servo de Deus no período do apogeu dos movimentos de missões do século 17 para cá, e esse homem se chamava George Miller, e ele fez um trabalho assim muito espetacular no Reino Unido, e perguntaram para ele qual era o segredo do George Miller. E o George Miller, nesse senso de entender o DNA de Deus, de entender que Deus deve ser glorificado na vida do homem e que tudo que fazemos é para a glória de Deus, ele disse que o segredo do George Miller é que ele morreu há muito tempo, ou seja, não vivia mais o George Miller, mas Cristo vivia nele. E é essa a essência do DNA, de ser a manifestação de Elohims de Deus, para promover a justiça de Deus, a graça de Deus, o juízo de Deus para o bem comum da sociedade onde estamos vivendo, é que deve marcar a questão do nosso relacionamento com Deus. Não podemos esquecer que Deus é duas vezes dono do mundo. Deus tem direito de criação e tem direito de redenção na questão do mundo pela obra salvadora de Jesus. A história dos amigos de Jesus, da família querida que Jesus amava na cidade de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, deve nos inspirar a pensar em João 11, por exemplo, como um paralelo da vida de pessoas que expressam Deus para o mundo e daquilo que deve emanar dessas pessoas num senso prático. Marta, ela não foi repreendida por Jesus simplesmente por trabalhar. Ela foi repreendida por Jesus por trabalhar na hora errada. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Queremos ser como Marta. Marta significa dona, senhora, o nome Marta. Nós queremos ser donos e senhores da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus, mas nós precisamos ser como Maria. Maria é uma palavra que significa agraciada. Deus não nos proíbe de trabalhar para Ele, mas Ele quer que aprendamos na sensibilidade da relação com Ele, de que expressamos melhor Jesus para o mundo, quando somos agraciados no senso de sentar aos pés de Cristo e ouvir o que emana dele pelas Escrituras. Então existe tempo de trabalhar para Jesus, mas existe tempo de sentar aos pés de Jesus e ouvir atentamente o que ele tem a falar e nos instruir pela sua palavra. Um outro aspecto é Lázaro. O nome Lázaro é a forma grega do hebraico, que era o nome dele, El-Azar, Eleazar. E esse nome significa Deus auxiliou. Na verdade, todas as vezes que nós sentamos aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, nós vamos viver de uma forma onde Ele é glorificado no mundo, porque Deus vai nos auxiliar e vai nos capacitar a viver uma vida no poder do Espírito Santo, vai nos capacitar a viver uma vida para a glória de Deus, e a graça de Deus vai se manifestar nas nossas vidas como microscópio e como telescópio. Deus vai nos fazer perceber que coisas que aparentemente são pequenas e quase ineficazes ou quase invisíveis para nós, Ele vai trazer graça para que enxerguemos essas coisas no patamar de algo grande e ver a sua bondade e generosidade em nossas vidas em todos os dias. E essa graça vai se manifestar como telescópio. Deus vai nos ajudar a enxergar coisas distantes, que muitas vezes passam despercebidas, e ver a vastidão da sua graça se movendo através de nós, para que através das nossas vidas as pessoas possam ver esse Deus representado
em tudo que fazemos, em tudo que vivemos como atos de justiça que glorifique a Deus no mundo. Então que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos habilite a vivermos na altura daquilo que Ele tem gerado e produzido para que seus filhos vivam nessa terra e glorifiquem o seu nome. Então, oremos nesse momento. Pai, rendemos graças ao Teu nome, nos capacita segundo a Tua palavra para vivermos na expressão da graça de Cristo e para vivermos, ó Deus, na expressão daquilo que o Evangelho nos capacita a viver para que o Senhor seja glorificado. Nos dá a dinâmica de vivermos o corandel de Deus no mundo, uma vida para a Tua glória. Abençoa todos aqueles que estão recebendo essa mensagem por esse canal de comunicação. Eu te dou graças no nome de Jesus. Amém. Queridos, se você gostou desse vídeo, nos ajude a divulgar a palavra de Deus através desse canal. Curta, se inscreva no canal, compartilhe. E se você de alguma maneira entender que pode participar nesse momento e nesse cenário também de crise para todo mundo, na manutenção da igreja dele visível na terra, que são as comunidades de fé organizadas. E nós, como igreja, a Igreja Batista Bíblica das Nações, somos uma igreja visível, uma comunidade de fé organizada aqui na cidade satélite do Recanto das Emas, em Brasília, DF. Existe aí o número da conta que está passando aí no nosso, aqui no nosso vídeo, e você sinta-se livre para participar e de maneira generosa compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa comunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo nesse canal, na próxima sexta-feira. Que Deus abençoe.